Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e estou aqui para passar para vocês hoje o conteúdo sobre sistema reprodutor que está no começo da apostila de quarto bimestre de vocês. Tudo bem? Vamos lá? Está na unidade 14 de vocês, a partir da página 2, apostila de quarto bimestre já. O sistema genital masculino é composto pelos testículos, que ficam alojados na bolsa escrotal, onde ocorre a espermatogênese. Essa bolsa escrotal também é chamada de escroto, é a pele mesmo, o lado externo. Do lado de dentro ficam os testículos, e esses testículos produzem os espermatozoides a partir do processo de espermatogênese. Espermato de espermatozoide e gênese de produção. Depois nós temos as vias extratesticulares, que compõem o canal eferente, o canal epidimário, canal deferente e canal ejaculador. Esse último canal ejaculador, ele passa dentro da próstata, tá? Não é a próstata em si, porque a próstata é uma glândula anexa. Essas vias extratesticulares que está sendo citado aí são os tubos por onde passa esse espermatozoide, vai recebendo líquidos, né, vai recebendo compostos para formar o sêmen, e esse sêmen que por último vai passar pelo canal por dentro da próstata, para ser eliminado através da uretra. Nós temos ainda as glândulas anexas, que são vesícula seminal, próstata e glândula bulbouretral. Em cada uma dessas três glândulas, o espermatozoide vai receber uma substância diferenciada, tá? E aí a gente vai ver qual que é essa produção que dessas glândulas produzem, tudo bem? Por exemplo, a vesícula seminal produz sêmen, tá? A próstata, ela produz o líquido prostático e a glândula bulbouretral produz o líquido bulbouretral, tá? E, por último, o pênis, que é o órgão copulador masculino externo, né, composto de corpos cavernosos e corpos esponjosos, e corpo esponjoso que forma a glande. São dois corpos cavernosos, um corpo esponjoso que forma a glande. Sobre esse sistema genital masculino, nós temos essa imagem aí, que traz todas as estruturas da morfologia interna, tá? O vermelhinho maior aí, central, é a bexiga. Em volta dele passa um tubinho azul que se inicia lá no testículo, certo? Então, a gente tem o testículo em rosadinho, branco em volta é o saco escrotal, ou bolsa escrotal, ou só escroto, tá? Esse testículo produz o espermatozoide, esse espermatozoide vai ser armazenado no epidídimo, ali do ladinho, já azul. Depois, esse espermatozoide vai ser conduzido pelo ducto deferente, esse que está subindo por trás da bexiga, por cima da bexiga, aliás, vai passar lá por trás, a partir da vesícula seminal, vai começar a receber o líquido seminal, tá? Depois vai passar pelo ducto ejaculatório, que fica por trás, por entre a glândula da próstata, tá? Depois o ducto ejaculatório vai continuar descendo, vai passar pela glândula bulbouretral, onde vai receber o restante do líquido para formar o sêmen. E daí esse líquido, né, seminal, o sêmen, vai liberar os espermatozoides através do canal da uretra pelo pênis. Tudo bem? E aí, falando agora especificamente do pênis, esses dois corpos que eu tinha citado, corpo cavernoso e corpo esponjoso. Corpo esponjoso, ele é diferenciado, ele é dividido em duas partes, né? Uma que passa por trás e outra que passa pela frente do canal da uretra, e é ele que forma uma dilatação da glande, tudo bem? E esse corpo cavernoso aí, ele se chama cavernoso porque ele é cheio de, literalmente, buraquinhos, e são esses espaços que se preenchem de sangue quando o pênis fica ereto, e é por isso que ele fica ereto, porque essa musculatura do corpo cavernoso se irriga completamente de sangue. Agora eu vou passar para a parte de glândulas exócrinas, e aí a gente vai ver quais são esses líquidos que cada uma dessas partes vai produzir. A vesícula seminal, a próstata e a glândula bulbouretral, tá? Então,
começando a falar dessas glândulas exócrinas. A vesícula seminal, ela secreta um líquido viscoso que compõe a maior parte do sêmen e permite a locomoção dos espermatozoides nas vias genitais femininas, tá? Então, essa vesícula seminal, ela vai produzir esse líquido para lubrificar o canal vaginal, tudo bem? As vias genitais femininas. Já a próstata, ela vai secretar o líquido prostático com um pH neutro para neutralizar o pH ácido da vagina, tá? O pH que é naturalmente ácido na vagina, esse líquido prostático que está compondo o sêmen aí, vai ter essa função de neutralizar essa acidez. E o último, que é a glândula bulbouretral, ela vai secretar um muco para lubrificar a uretra, tá? O canal da uretra. Então, lubrificar as vias genitais masculinas, para que possa facilitar a passagem dos espermatozoides dentro desse líquido seminal aí, tá? Então, é assim, vesícula seminal, ela vai lubrificar o canal genital feminino, próstata vai produzir o líquido para neutralizar o pH da vagina, e a glândula bulbouretral vai produzir o líquido para lubrificar o canal uretral, genital masculino, portanto. Aí a gente vai falar da espermatogênese. Primeiro, eu preciso falar para vocês onde que está acontecendo essa espermatogênese, tá? Espermatogênese é o processo masculino que corresponde à gametogênese. Eita, que bagunçou tudo. Calma aí, que a tia explica, tá? Então, assim, ó, eu falei para vocês que gênese é produção, certo? Gameto, o começo da palavra, significa gametas, certo? Essa gametogênese é o processo de constituição dos gametas, que são as células reprodutoras, óvulos e espermatozoides, tá? Na mulher acontece a ovulogênese, que é a produção de óvulos. No homem acontece a espermatogênese, que é a produção de espermatozoides, tá? Durante esse processo de gametogênese aí, tanto no homem quanto na mulher, essas células germinativas que vão dar origem a essas células gaméticas, elas vão sofrer divisão por meiose. Lembra que a gente tinha falado sobre a meiose, que é o processo de produção de células gaméticas, né? Células reprodutoras, portanto. E aí, esse processo de meiose vai reduzir a metade o número de cromossomos. Lembrem que era esse o intuito da meiose, né? Então, vai produzir células haploides, que são N, só com 23 cromossomos, e essas células é que vão se transformar nos gametas, nos óvulos, nos ovócitos e nos espermatozoides de fato, tá? Aí, especificamente no homem, essa gametogênese acontece a partir do processo de espermatogênese. Então, o processo de formação de espermatozoides, tá? Acontece dentro dos túbulos seminíferos, a partir dessas células germinativas, né? Que vão começar a sofrer meiose, vão se transformar em espermatócitos, de espermatócito se transforma em espermátide, e de espermátide se diferencia para espermatozoide. Então, essa espermatogênese, ela compreende 3 fases. A primeira, que é a de multiplicação, ou também chamada de germinativa. A segunda fase, que é especificamente para crescimento. E a terceira fase, que é só para maturação, para amadurecer aquelas células, para que elas se transformem finalmente em espermatozoides, tá? Na primeira fase de multiplicação, ou também chamada de germinativa, é o período no qual as espermatogônias, 2 Ns, dividem-se por mitose. Então, assim, tem célula no corpo, que ainda é célula somática, que ainda é célula normal do corpo, e ela tem a especialidade de se multiplicar para começar o processo de formação de espermatozoide. Essas células é que são chamadas de espermatogônias. Tá? São as primeiras, lá em cima. E aí elas vão se dividir por mitose, uma vai gerar 2, né? Ainda do mesmo jeito. E aí, essas 2 vão continuar essa mitose ainda, e 2 vai gerar 4, ainda do mesmo jeito. Tudo bem? Na fase de crescimento, essas 4 células formadas, que são chamadas de espermatogônias B,
né? Porque passaram já pelo processo de mitose, elas só vão aumentar de tamanho. E aí, elas vão se transformar em espermatócitos 1. Esses espermatócitos 1, percebam o que aconteceu aqui. A célula era pequenininha, ela só cresceu. Mas ela era 2N, continua 2N. Ela tinha 46 cromossomos, continua tendo. Na terceira fase de maturação, cada uma dessas células, que são chamadas de espermatócito 1, ela sofre uma primeira divisão de meiose. Lembra que a gente viu que a meiose tinha duas etapas, a meiose 1 e a meiose 2, né? E a partir dessa meiose 1, que é reducional, vai se originar o 2 espermatócitos 2. E aí esses 2 espermatócitos 2 vão ter 23 cromossomos. Vão ser haploides já, vão ter metade da carga genética. Depois, cada um desses espermatócitos 2 vai completar a meiose, passando pela segunda fase, que é equacional, né? Vai gerar 4 células, que são chamadas de espermátides. Essa espermátide só vai se transformar, se diferenciar, né? Gerar o flagelo, gerar o colarinho e vai virar um espermatozoide. Aí só explicando aqui essa partezinha para vocês. Então, o que eu tinha falado lá sobre a primeira célula que passava por multiplicação, célula da espermatogônia, é essa aqui, ó, uma célula 2N, passa por mitose e vai crescer, né? Vai formar 2 células, essas 2 células vão crescer, e essas 2 células aqui depois vão se transformar em mais 2. Aqui está mostrando um processo só, mas isso aqui acontece 4 vezes, porque essa célula foi gerada a partir de 2 mitoses, então tem mais 3 delas para o lado, digamos assim, né? Essa célula aqui, ó, percebam, na fase de multiplicação, ela de uma célula gerou 4, de uma gerou 2 por mitose, essas 2 gerou mais 2 por mitose também. Depois, no crescimento, ó, uma célula só ficou maior. Tudo bem? E aí, na fase de maturação, é que vai acontecer a meiose. Essa célula crescida é chamada de espermatócito. Quando ela passa pela meiose 1, ela reduz a carga cromossômica, então ela vira 23 cromossomos. E aí ela é chamada de espermatócito 2. Só que ainda não terminou a meiose. Cada uma dessas 2 células vai continuar o processo de meiose pela meiose 2, e aí ela vai formar espermátides, ou também chamados de espermatídeos. Essas 2 células é que vão se diferenciar, ó, criar os flagelos, criar o colarinho e formar os espermatozoides de fato. Hormônios sexuais masculinos são 2 hormônios, a testosterona e o hormônio gonadotrófico, também chamado de ICSH, tá? No homem, no homem e na mulher, agem 2 hormônios principais, que é o LH e o FSH, e esses 2 hormônios são produzidos pela hipófise e vão ter ações diferentes no homem e na mulher, porque vai ter ação sexual, nos hormônios sexuais. Esses hormônios, no caso aí, a testosterona e o hormônio gonadotrófico, eles vão ser produzidos nas células de Leydig, tá, dos testículos, células específicas dos testículos. O principal hormônio é a testosterona, vai estimular o desenvolvimento de caracteres sexuais masculinos, como, por exemplo, aparecimento de barba, pelos no corpo, o desenvolvimento aqui do gogó, né, que é o pomo de Adão, diferenciação da voz, todos esses caracteres sexuais masculinos. A adenohipófise, ela é uma das regiões da hipófise que eu falei para vocês, vai produzir o hormônio gonadotrófico ICSH, e vai ter a função de estimular as células intersticiais de Leydig. Então, assim, hipófise produz LH, LH estimula o ICSH, ICSH estimula células de Leydig produz testosterona. Tudo bem? Então, percebam que é uma reação em cadeia. Essa testosterona formada junto com o FSH, que também é produzido pela hipófise, aí sim vão estimular a produção específica de espermatozoides. Agora, falando da morfologia do espermatozoide humano.
tá? É uma célula pequena, ela vai ter cerca de 55 micrômetros de comprimento, tá? Bem pequenininha, não dá para ver olho nu. E ela é dividida em 3 partes: cabeça, peça intermediária e cauda, tá? Essa cauda também é chamada de flagelo. A cabeça é a célula em si, é toda essa parte aqui, tá? A gente tem a célula em si aqui em volta, o núcleo, que é bem grandão, né? E nessa parte da frente tem uma meia-lua, percebam. Nessa meia-lua, que é chamado de acrossomo ou acrossoma, dando mesmo falar, aqui nessa regiãozinha tem um ácido chamado ácido hialurônico, que vai servir para dissolver um pedacinho do óvulo onde esse espermatozoide vai penetrar. Ele não tem que entrar na célula do óvulo para fecundar. Para isso, ele precisa cortar, digamos assim, um pedacinho desse óvulo. Daí ele faz isso na membrana do óvulo a partir desse ácido hialurônico que tem bem aqui no acrossomo, tá? Agora, quem faz ele se locomover de maneira tão rápida são as mitocôndrias que estão aqui nessa peça intermediária, também chamada de colarinho, tá? Essas muitas mitocôndrias que ficam aqui vão gerar muita energia para esse flagelinho bater, tá? E aí, é isso que vai fazer com que ele consiga se locomover tão rápido no líquido seminal para poder se encaminhar para fecundar o óvulo lá na tuba uterina. O sistema genital feminino, então, ele é formado por ovários, com a função de produção de hormônios estrógeno e progesterona, e também a produção de óvulos, tá? Então, tem 2 funções principais. A primeira é a produção desses hormônios, a segunda é a produção dos gametas. As tubas uterinas, que também são chamadas de ovidutos, são canais que ligam 2 ovários até o útero. Ele tem cerca de 12 centímetros de comprimento. A porção inicial das tubas é no interior do útero. Na outra extremidade está a porção, uma porçãozinha dilatada, com umas franjinhas, que eu já vou mostrar para vocês, que é a parte que vai se conectar com o ovário, tá? E ele é geralmente geralmente no terço final dessa tuba uterina, que é chamado de infundíbulo, que o óvulo é fecundado por um dos espermatozoides que vão ao seu encontro. O útero, que é o órgão da gestação e do parto, ele tem o formato de como se fosse uma pera, né? A porção mais fininha é o colo do útero, a parte mais volumosa é o corpo. O colo e o corpo, eles estão separados por uma região chamada istmo, tá? Ele é constituído por uma parede muscular bem grossa, que é chamado de miométrio. Esse miométrio, ele tem 2 revestimentos, um externo, que é o peritônio, e um interno, que é o endométrio. Quando a mulher ela tem endometriose, é a falha nesse revestimento interno do miométrio. Então, do lado de dentro do útero. O colo uterino, ele tem um orifício, que é correspondente ao canal cervical, bem mais estreito e circular na mulher, que ainda não passou pelo parto. A mulher que já passou pelo parto, esse canal cervical, que é do osso já, né? Ele fica naturalmente um pouco mais alargado. Vamos falar sobre a vagina, que é o órgão de copulação da mulher, um canal muscular que se estende até o útero. Então, essa parte da vagina é interna. Ela possibilita a eliminação do sangue menstrual, né? Quando a menina menstrua, é porque essa camada do endométrio, ela está se soltando, né? E eliminando através da menstruação. Essas camadas a mais, elas vão soltando e vão caindo pelo canal vaginal, tá? Esse canal vaginal, ele tem dimensões que variam conforme o tamanho da pessoa, né? Mas, em média, tem de 7 a 10 centímetros de comprimento. Então, a parte interna, antes de chegar no útero. Eu já vou mostrar para vocês. E tem cerca de 2,5 centímetros de diâmetro, né? De largura, assim. E a única parte do sistema genital feminino que é externo é a vulva, certo? É um conjunto de formações externas
que protege a vagina e protege o orifício urinário também, a aberturinha da uretra. Ela é formada por grandes lábios, pequenos lábios, clitóris, vestíbulo vaginal e orifício vaginal. Tudo bem? Por dentro dos grandes lábios estão os pequenos, né? Os pequenos lábios. No ponto de encontro, na parte onde se junta esses lábios, na parte superior, localiza-se o clitóris, que ele também é um tubérculozinho que pode ficar erétil conforme a estimulação. Falando do sistema genital feminino, então, nós temos aqui, ó, os 2 ovários que eu tinha falado para vocês, em amarelo, tá? O início da tuba uterina, essa parte aqui se conecta com o ovário. A outra parte já é uma conexão com o útero, tá? Essa tuba uterina aqui é que eu falei para vocês, que é onde na porção final, chamada infundíbulo, é que acontece a fecundação do espermatozoide no óvulo que fica aqui nessa porçãozinha esperando essa fecundação, tá? Aqui a parte do miométrio, bem uma parede muscular bem grossa, como eu tinha dito. A parte de dentro, que é o endométrio, e esse revestimento aqui, que é o peritônio, tá? Aqui o colo uterino, que já vai ligar com a vagina, essa parte que eu falei que ainda é interna, que tem cerca de 7 a 10 centímetros de comprimento, e que tem cerca de 2,5 centímetros de diâmetro, tá? A porção final dessa vagina aqui, ó, já é o orifício vaginal que está aqui do lado. Tudo bem? Essa região aqui que é a vulva, tá? A única região externa. E aí, então, em volta do orifício vaginal tem os pequenos lábios, em volta deles tem os grandes lábios e o clitóris na parte superior. Então, vamos lá. Falando dos hormônios sexuais femininos, nós temos o folículo ovariano, que é estimulado pelo FSH, que produz estrógeno. E o corpo lúteo, que é estimulado pelo LH hipofisário, produz progesterona. Eu tinha falado para vocês que o FSH e o LH são 2 hormônios produzidos pela hipófise e que têm ações diferentes no homem e na mulher, que vão agir nos hormônios sexuais masculinos e femininos, tá? Então, na mulher, assim como no homem, o lobo anterior da hipófise produz vários hormônios. 2 deles destinam-se a regular essas atividades do sistema genital. Os 2 hormônios hipofisários são o FSH e o LH, né? O FSH estimula o crescimento do folículo no ovário, e o LH estimula a ovulação e transformação do folículo em corpo lúteo, ou também chamado de corpo amarelo. Os ovários, por sua vez, também produzem 2 hormônios que atuam no ciclo ovulatório. O folículo, estimulado pelo FSH, produz o estrógeno, desenvolve a manutenção dos caracteres sexuais femininos, então vai deixar a voz afinada, a cintura afinada, desenvolvimento de mamas, e atua no ciclo estimulando a regeneração da mucosa do útero após a menstruação também. E o corpo lúteo, também chamado de corpo amarelo, estimulado pelo LH hipofisário, produz a progesterona. E essa progesterona prepara e mantém a mucosa do útero para a nidação. A nidação é a fixação do ovócito fecundado na parede do útero. Então, assim, voltando aqui, ó, nós temos a fecundação acontece aqui, né? O espermatozoide, ele penetra no ovócito aqui. Esse ovócito vai aumentar de tamanho, vai se transformar num óvulo. Esse óvulo fecundado, ele vai caminhar daqui até a parede do útero, até aqui assim, mais ou menos. Tá? Às vezes mais para cima, às vezes mais para baixo, não interfere muito. Acontece que, quando esse óvulo fecundado fica aqui, ele precisa esperar que esse endométrio recubra ele, forme como se fosse uma cobertinha por cima e absorva esse óvulo fecundado para ficar aqui na parede do endométrio, tá? Esse processo de recobrir o óvulo fecundado, né, na parede do ovário, do útero, é que é chamado de nidação. Se esse processo de fixação do óvulo fecundado não acontecer aqui, não acontece a gestação.
ainda que esse óvulo tenha sido fecundado. Olha só, a ovulogênese é o processo de formação do óvulo, né? Assim como a espermatogênese era o processo de formação do espermatozoide, aqui também vai passar por 3 fases para produzir o óvulo, que também são as fases de multiplicação, também chamado de proliferação, a fase de crescimento e a terceira, que é a fase de maturação, tá? Nessa fase de multiplicação, as ovogônias, que são as primeiras células, elas são originadas no córtex ovariano, elas se multiplicam por mitose ainda. Então, uma forma 2. Esse fenômeno inicia-se logo nas primeiras semanas da vida intrauterina do feto da menina. Então, assim, aquela história de que a menina já nasce com os óvulos prontos é uma meia-verdade, né? Os óvulos, eles precisam ser formados a partir da finalização desse processo, da ovulogênese. Mas, enquanto a menina ainda é um feto dentro do corpo da mãe, dentro da barriga da mãe, esse processo de ovulogênese se inicia. Então, por isso que, sim, a menina nasce com uma quantidade específica de óvulos que ela vai conseguir maturar, amadurecer ao longo da vida dela. Então, por isso que chega uma determinada vida, um determinado tempo na vida da mulher, que ela vai parar de ovular, porque aquela quantidade específica de óvulos acessou, né? E aí é que acontece o processo de menopausa. Por isso que esse processo da menopausa acontece num determinado tempo em que cessa a liberação desses óvulos que terminam de amadurecer. A segunda fase de crescimento é em período em que as ovogônias, que ainda são 2N, né? Só uma célula só se transformou em 2. Essas células, elas vão crescer, aumentam de tamanho, transformam-se em ovócito 1. Ela só vai crescer de tamanho, por isso a fase de crescimento. Quando ela crescer, ela vai ser chamada de ovócito 1. Esse ovócito 1 fica no interior de cada folículo, inicia a primeira divisão da meiose, que não é terminado, tá? É esse processo que a menina nasce com ele até aqui feito. Certo? Daqui para frente, só vai acontecer a partir lá da puberdade, né? Que a menina for começar a menstruar mensalmente. A partir do 7º mês de vida do feto, né? O bebê menina passa, já apresenta no interior dos seus ovários todos os folículos, cerca de 400 mil, contendo um ovócito em uma determinada fase dessa meiose, tá? Que ainda é o comecinho da meiose 1. Na fase de maturação, nesse período, vários folículos primários passam por uma fase de crescimento, só um atinge a maturação. Por isso que a menina ovula com um óvulo por mês, tá? Porque dessa meiose aí, só um deles atinge a maturação completa. Certo? O ovócito 2 agora vai ser liberado, né? Esse ovócito 1 que vai terminar o amadurecimento vai virar o ovócito 2. Esse ovócito 2 vai ser liberado, ele entra na tuba uterina, e é na tuba uterina que ele vai poder ser fecundado pelo espermatozoide. Se isso não acontecer, vai acontecer a degeneração do folículo do útero, e esse ovócito vai ser degenerado, vai ser liberado também. Então, a mucosa do útero, que é o endométrio, havia se preparado, né, para receber esse óvulo fecundado, vai ser destruído, vai descamar e vai provocar o rompimento dos vasinhos sanguíneos que tem ali, e por isso que sangra durante a menstruação. Tudo bem? Então, após a fusão, mas se essa fecundação acontecer, então, o ovócito 2 vai terminar a meiose dele, aí sim é que ele vai ser chamado de óvulo, depois que ele for fecundado. Esse óvulo fecundado vai gerar o zigoto, né? E é esse zigoto que vai ir para a parede do útero para sofrer anidação e começar o processo de gestação de fato. Então, olha lá, falando da ovulogênese, a gente tem aquela primeira célula germinativa, passou por mitose e gerou 2. Cada uma dessas 2 gerou mais 2, tá? Então, nós temos 4 ovogônias 2, que vão estar presentes em todo bebê menina que acabou de nascer.
tá? Ela vai, inclusive, começar esse processo aqui, ó, de crescer uma das células, tá? Ó, olha só que período é de crescimento. E aí a ovogônia 2 vai se transformar em ovócito 1. E, inclusive, ela vai deixar a menina, né? O corpo da menina que acabou de nascer, a recém-nascida ali, vai ainda ter iniciado esse processo, onde uma célula vai sofrer meiose 1 e vai gerar duas células. Só que uma delas vai ser chamada de glóbulo polar, não vai se desenvolver. Só outra que vai e vai ser chamada de ovócito 2, tá? Aí ela para essa produção aqui, só depois na puberdade é que ela vai continuar essa produção aqui, ó, do ovócito 2, gerando o ovócito maduro para liberar e gerar o óvulo em si. Tudo bem? Que aí sim vai ter metade da carga genética. Ciclo ovulatório. O início da menstruação, que é a descamação da mucosa uterina, marca o início de um ciclo ovulatório. Nesse momento, a taxa de todos os hormônios é baixa. Então, a gente vê aqui, ó, tá? O início do ciclo. Essa linha azul é o estrogênio e essa linha vermelhinha, meio rosa, é a progesterona. Esse estrogênio, ele vai aumentar a produção lá perto do 14º dia para liberar o óvulo e esse óvulo ficar lá na tuba uterina esperando a fecundação, tá? Depois, a progesterona vem e aumenta a fase do corpo amarelo, tá? Estimula a produção do corpo amarelo, que é o corpo lúteo, aquele que aumenta a produção do endométrio, ó, lá na parede do útero para esperar esse óvulo fecundado, tá? Se isso não acontecer, vai descamar essa produção aqui, esse óvulo que foi produzido aqui por volta do 14º dia que foi liberado, vai ser degenerado, isso aqui vai descamar com a descamação final e degeneração desse óvulo que foi perdido, digamos assim, né? E aí é que acontece a menstruação aqui, que também já marca o início de um novo ciclo ovulatório. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido a aula de hoje. Vou pedir para vocês passarem o link dessa aula para quem vocês sabem que não estavam presentes, para que possam também ter acesso a esse conteúdo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!